Gente, hoje eu vou abordar como iniciou, pelas informações e pelas pesquisas e algumas vivências também, na minha participação na rua. Como é que começou finalmente o frevo? Já existia carnaval antes do frevo, né? Já existia o carnaval, né? Que era feito no Teatro São Isabel e nos teatros da nossa cidade. E a palavra frevo vem em 1909, né? Uma pesquisa de Vando Rabelo. Mas como surgiu o frevo, não é? Aí vem aquela de... Originou-se do dobrado, do machixe, da polca, da quadrilha, ou da própria modinha, não é? Então, no meu pouco entendimento, eu acho que tudo começou da marcha, né? A marcha dobrado, que é isso que nós estamos escutando aí, dos maravilhosos dobrados de Pedro Salgado, Dois Corações. Mas aí me pergunto, que relação tem com isso preto? Tem. Né? O ritmo de 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, o ritmo da marcha. Então, uma marcha que foi denominado, na época, marcha frevo, frevo de rua. Depois frevo de rua, mas marcha de rua, e teve as variantes, marcha canção e marcha de bloco. A gente vai falar um pouquinho da marcha de rua, que é o frevo de rua, na palavra moderna. Então, o que dá a entender que esses compositores, na maioria, mestres de banda, já que na época a predominância, principalmente no Nordeste, era das bandas de música, como também tinha em outros estados. Mas a informação de outras realidades culturais e musicais de outros países, principalmente a música americana, que dá desse universo uma boa música, uma boa construção, ela tinha mais entrada no sul. Aí que tem as rodadas de samba com a música americana. Isso aí não deixou de se influenciar. Em alguns momentos, o samba mistura da linguagem orquestral, do foxtrot e a própria mecânica da construção do samba. Coisa que não chegou ao Nordeste. O Nordeste continuava como um estado a ser descoberto. Então, aqui não conseguiu mais divulgação que tivesse a música americana, formato de Big Band, mas a presença das bandas de música, a ponto que nós temos mais de 10 bandas sescentenárias, ou centenárias. E o formato do dobrado continuou, e esse formato foi surgindo com os compositores. Mais adiante nós vamos demonstrar no andamento um frevo de Alberto Carvalho, que é uma estrutura de um dobrado. Entendeu? As mudanças, as articulações da mistura do machixe, da polca, ela foi se desenvolvendo e os compositores, que é uma realidade mais viável, que era esse movimento dos capoeiras na frente das agremiações. O gesto. O gesto sincopado do manejo, que o frevo de rua
ou marcha de rua, foi se transformando. Na categoria de frevo de rua, nós vamos encontrar diversos momentos de construção dos frevos. Desde o começo do Vassourinhas, que alguns pesquisadores dizem que não era um frevo, foi uma música que veio de Portugal e começou a ser tocada e depois foi colocada uma letra. E se misturou com o quê? Com uma cantiga de roda. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Foi colocado outras letras, mas a realidade é que a divulgação muito grande da melodia ficou num ponto que se tornou o hino do Carnaval de Pernambuco. E onde se toca é uma música que, se chegar na Europa, tocou Vassourinha e Asa Branca, né? Asa Branca no lado do sertão do Baião. Desse formato de rua, foram surgindo diversos frevos que, certa vez, eu comecei a fazer uma relação e um amigo que nós fizemos na época um disco da Sudene, Carnaval do Nordeste número 2, ele me deu um presente de um CD com 100 frevos de rua, de vários compositores. Nunca se parou para se analisar, se aprofundar nisso. Isso, lógico, isso aí é uma questão de interesse dos próprios colegas pesquisadores e músicos. Para o Fulião, interessa aquele acelerado do dobrado do 1-2. 1-2 para 1-2, 1-2, quer dizer, esse acelerado e dá marcha, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, que é um passo, um movimento. E os braços, interessa isso aí. Mas para os estudiosos, para que não possa, no momento atual do frevo, estão construindo, com todo respeito, as inovações, sem poder explicar se aquilo é um frevo ou se é um outro ritmo, né? Mas o frevo de rua tem a sua cara. Surgiu, primeiro, do compasso binário porque é 2, né? Isso aí vocês conhecem mais do que eu. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Então, o acelerando vai desenvolvendo a dança. E essa dança foi estimulada pelos capoeiros. Poderá ter tido alguma influência também de algumas danças, mas que o passo natural do frevo não tem nada com dança russa, de pulo, nada, porque é a criatividade de cada passista. Cada compositor, ele leva a marca dele nas composições. Eu vou dar um exemplo que mais adiante, no desenrolar dessas oficinas, eu vou situar alguns compositores escolhendo, gostaria de contemplar todos. Mas tem, por exemplo, o caso do Guedes Peixoto, que foi músico da banda Saboeira de Goiânia. Guedes era trombonista, não é? Maestro Guedes Peixoto, que foi regente também da Sinfônica do Recife. A pegada dele no frevo está embutido a presença do instrumento dele, o trombone. Quer dizer, quem estuda o frevo vai ver que sempre tem umas nuances de trombone. Se você pega o frevo de Lorival Oliveira, compositor de Patos, da Paraíba, não é?
que contribuiu muito com a presença do frevo, você vai ver o clarinete mais do que o sax, porque foi um dos grandes clarinetistas pernambucanos, aqui, que eu considero o Lorival também pernambucano, porque Paraíba, para mim, Pernambuco, são dois estados irmãos. Se você pegar as obras de Alcides Leão, que era trompetista, também paraibano, ele dá muito destaque aos trompetes, não é? Aos trompetes. Então, se vai para o lado dos saxofones, aí tem um tratamento que o maestro Edson dá no frevo dele, o maestro Duda, quer dizer, cada um tem ele pensa no instrumento, porque na hora que você está construindo um frevo de rua, que é motivado ou pelo um papel de música que você senta para grafar as notas musicais interiormente, fazendo o salto do machiste, da quadrilha, passando para o papel, que é esse compositor que Guerra Peixe destaca, e Guerra Peixe como sumidade, ele, até certo ponto, ele está certo. Que é um privilégio de compositores que escrevem. Mas como nem muitas vezes a teoria ela é perfeita, tem os casos do compositor que ele considerava os compositores orelhudos, que não sabia escrever música. E um desses é Lídio Macacão, o Lorde de Olinda, né? Porque hoje a mistura, hoje quando fala as cores, aí tem aquela coisa da questão de racismo, que para mim isso aí é uma coisa que é secundária se analisar pelo processo da criação do ser humano e da natureza em si. Então, a mistura das cores dá uma só. Então, todo o universo de cada compositor, por exemplo, Miro de Oliveira era saxofonista. Então, lá está a presença do saxofone, mais ainda. Então, cada compositor, ele, quando construía o frevo, ele absorvia o que ele via na rua, não é? Porque mesmo aqueles que trabalhavam em clubes fechados, mas eles chegavam a participar e viver, não é? Viver os momentos da grandeza do carnaval de rua. Bem, a gente falou um pouco do dobrado, mas o dobrado é que como se diz, é o começo, né? É o começo. E aí tem as variantes, o próprio galope, o machixe, que é uma dança também, que tem ela também penetrou no frevo, não é? E é uma dança que ela pode ser transformada num frevo, a música, a própria música. E que dá uma contribuição na própria divisão, que antes era daquele andamento só do dobrado, mas tem agora a presença também das divisões de machixe. E um autor, que eu dou uma sugestão, que os solistas se aprofundem, é estudar as músicas de Ernesto Nazaré, não é? Existem alguns pesquisadores que atribuem também a presença do tango brasileiro no frevo. E o tango brasileiro era o que Ernesto Nazaré usava nas obras musicais dele. E tem muito lado desse saltitante, o Ernesto Nazaré, que era pianista. Aí então o dobrado, ele é o fundamental no frevo, porque não vai se fazer um dobrado
1, 2, 3, 1, 2, 3, que não tem passo que dentro disso aí. Pode até fazer pá, 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 mas não dá. Então, o dobrado é a única coisa que, por mais modismo que digam, não vai tirar. Pode tirar a sombrinha, pode botar os acordes que não tem nada com a musicalidade do Nordeste, mas jamais pode tirar a pancada do surdo do 1, 2, que é a marcha. Então, a marcha frevo, ela é oriunda do dobrado e que pode dizer, nós nascemos do dobrado e seremos sempre agradecidos à presença desse andamento que com o tempo foi acelerando e hoje enriquece o frevo na rua, quando vem do modelo dos clubes fechados, é o frevo na rua. E o frevo de rua é o que nasceu na rua com os dobrados. Ô, gente, esse frevo Alô Recife foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Depois de participar muitas vezes de troças carnavalescas na rua, aí no ano de 1965, eu fiz essa composição e botei Alô Recife, que era um programa que tinha na Rádio Continental, que durante a semana pré-carnavalesca botava frevos. Mas jamais eu pensava mas acho que aí é que eu digo que o dobrado, a presença do dobrado, ele ficou na minha mente e depois quando eu comecei a vivenciar nas agremiações carnavalescas, aí me deu a ideia. Não sei, se me perguntar, não sei como é que eu consegui fazer isso, porque ainda estava engateando ainda. Mas o frevo, ele é uma maneira que vai evoluindo, 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 e mais adiante a gente vai ter a oportunidade de mostrar com o frevo que eu escrevi em 1970, e o frevo continua. E com isso, até procuramos criar um trabalho de pesquisa, de aprofundamento nessa música que eu considero um dos grandes momentos da música instrumental mundial, né? Brasileira, mundial. E tudo isso era absorvida também, não só do machiste, não só da polca, não só da modinha, da quadrilha, é absorvida também pela a musicalidade brasileira, não é? Que faz com que a gente dê uma caminhada, não na importância de Villa-Lobos, mas nessa contribuição que a gente tem. E tem alguns estados, independentes daqueles que já são do Nordeste, não é? Que tem compositores de frevo, mas Pernambuco também teve um suporte muito grande, que ainda é uma maneira de se aprofundar. Qual a razão que os paulistanos gostam tanto de frevo? E os cariocas. Os cariocas porque gravaram os primeiros frevos de Capiba. Pixinguinha que gravou os primeiros frevos de Nelson. E os músicos de São Paulo, eles têm uma consideração muito ao frevo. Não sei, pela
o modelo que eles tiveram de musicalidade, de sonoridade dificilmente a gente vai chegar lá, porque eles absorveram muito a questão do formato musical, da sonoridade das big bands. E a gente, o lado do lado africano, do machixe, do maracatu. Quer dizer, essa mistura é um contraste e que existe essa brasilidade nesses três estados que junta com a Bahia, que é Nordeste, entendeu? Então, dá um modelo que o Villa-Lobos se aprofundou e botou 20 mil pessoas em São Paulo, com um grande coral, na época do movimento moderno, com Mário de Andrade, uma série de valores. E Villa-Lobos deixou tudo aí. E até agora ainda, ele não é valorizado naquilo que ele plantou, na questão do nacionalismo musical. Né? Ele chega na França e diz, eu não vim aprender, vim ensinar. Mas ele não chegou com arrogância, a ponto que os franceses começaram a adorar o trabalho dele e criaram um conservatório para executar suas músicas dele. E eu trago à luz do frevo essa fortificação que eu tive no momento que eu estava ainda no lado preliminar, quando um grande radialista paulistano, Orlando José, ele me chamava para escutar frevo e conversar frevo, era uma coisa incrível. Eu passava a tarde ele botando os frevos e ele se aprofundando, quer dizer, tocou aquilo. Então foi assim que eu construí o Alô Recife. E meu caminhar foi no sentido de pesquisar. E eu ainda continuo dizendo que não aprendi quase nada, porque o que teve de ser feito, os mestres deixaram pronto. Se for para o carnaval de rua, o mestre Nunes deixou frevo para todas as agremiações carnavalescas. Como não são divulgados, como o hino da Pitombeira, como o hino do Elefante, e não tem letra, é mais instrumental, mas mesmo assim, como instrumental, os hinos dos clubes aqui mais tradicionais, quer dizer, são música instrumental, que é o do esporte e do Náutico, e o Náutico ainda tem uma letra, e o de Santa Cruz também é um hino cantado também. Mas o frevo, ele jamais vai se separar do dobrado, reafirmo, do dobrado. Pode inovar, pode botar. E o frevo, me parece, e eu espero que apareça pessoas que possam me ajudar nisso, que é o único ritmo que ele se torna universal, porque ele teve esse parentesco, essa irmandade com o dobrado, com a marcha, que aí já vai ao universo mundial, e nessa mistura dessa marcha, nessa mistura da polca, do machixe, ele hoje recebe qualquer gênero musical de qualquer país e bota dentro dessa panela e diz, seja bem-vindo, França, seja bem-vindo, Japão e outros países que nós vamos dançar o frevo até o sol raiar. Eu vou dizer, isso não é novidade, porque eu quero associar o frevo com uma coisa séria. E é por isso que eu vou deixar uma provocação para os intelectuais. Olha, Beethoven, quando escreveu a Nona Sinfonia, ele fez nesse formato, eu vou dizer até a quantidade de instrumentos. Hoje, qualquer orquestra no mundo, para tocar essa sinfonia,
tem que ser um coral de 40 pessoas ou mais, e uma orquestra de 100 e poucos músicos. Quando não mudou a orquestração, é aquela mesma. Aí eu vou dizer, o frevo não tem complicação. Fogão, ele pode ser tocado do jeito original que foi escrito, numa massa sonora maior. E outra coisa, o regente do frevo, ele tem que ser olhando de frente. Vou inverter a posição. Ele não vai ficar de costas. Ele pode se virar como de um gesto. Ele vai ficar... Como é aquele negócio que chama... O senhor está falando e então... Como é aquela linguagem que dá? Não tem o nome? Hein? Libras. É. Está tocando frevo, isso eu fiz de observação. Porque o óculos escuro, muitas vezes, sai, eu estou com o óculos escuro, estou vendo quem está olhando para mim. Às vezes eu encontro, sou admirador. Por quê? Não, eu sou... Não, mas eu não faço nada. É aquilo que a pessoa vê o seguinte, um gesto. Quando eu vejo que a pessoa está olhando, eu faço um gesto, a pessoa não está percebendo. Então, se está tocando frevo, o músico, para ler, ele tem que ler do jeito que está certo. Porque aí é um negócio. A obrigação do músico é quando botar a parte e resolver a parada. É como jogador. Resolve aí a jogada. Porque está lá todas as anotações, a não ser quando o regente quer botar o seu formato. Está lá. Então, se está lá escrito, cá, eu vou fazer isso aqui. Esse gesto aqui. Foi por isso que o menino lá do Ladeira de Olinda, de coisa, ele fez isso. Quando é que você começa a dançar o frevo? Eu disse, não, quando depois a orquestra começa. Já começou junto com a orquestra, eles pararam assim. Disse, rapaz, tem que conversar isso aí. É como se o passista fosse um músico, tivesse, não. 1, 2, 3. 1, 2, 3, já. Agora, primeiro que frevo, também nunca foi isso. Bota um frevo aí na radiola aí. O passista vai ficar assim. Vai escutar o frevo. E principalmente se for um frevo novo. Ou ele vai descobrir alguma coisa. Bem, além da influência do machista, não é? E da própria... Às vezes o pessoal confunde galope e tal, mas a polca é uma música muito ligada até, não vou dizer ao período junino não, mas a polca é uma dança universal também. Então teve muita influência também. E esse solista, Jair Pimentel, que eu acompanhei muitas vezes nas noitadas de show dele, ele era o trio que eu homenageei até no trabalho nosso, os dois trabalhos, que foi ele, Johnny Johnson e o Lorival Oliveira. Ninguém sabia quem era o melhor. Cada um com estilo. Johnny Johnson e o Lorival era clarinetista do menor sinfônico. E ele era um homem show. Aí eu sempre, quando encontro um amigo clarinetista que quer conversar um pouco comigo, eu digo, gente, pega as músicas de Jair Pimentel que vocês vão ver que não tem melhor metodologia para clarinete do que ele. Então, esse formato aí, e vocês podem pesquisar que ele tem muita coisa ligada e quem sabe até ser aproveitada como pesquisa e criação em cima de pequenos células dessas polcas, ser criados frevos, porque o frevo é de uma célula, né? Isso aí cria um frevo. Aí é o método. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ver 100 páginas. Com 2 compassos ou 3, vocês criam. Façam uma experiência para ver. Aí nós vamos falar um pouco da marcha canção ou frevo canção. Esse trabalho aí está sendo executado, é uma composição do meu mestre, que me incentivou muito a fazer frevo, o Valdemar de Oliveira.
E o outro era Gildo Branco, que era diretor do clube português, diretor social, eu sei que ele era um... E o intérprete, o grande intérprete de Capiba, que era ele e ainda Claudionor Germano, que era o grande natalense, Expedito Baracho. E para mim esse foi uma das grandes obras musicais na arte de compor um frevo-canção. Quer dizer, esse é o frevo da pureza do carnaval. Isso é um frevo que ninguém sabe se é um bloco, é um frevo para se escutar, para dançar. Como é que pode hoje eu dizer que o frevo precisa ser modernizado? Isso é um frevo moderno. Quer dizer, então é isso que a gente busca nesses projetos, essa motivação, soltando coisas loucas, que o frevo é loucura. Não se pode sentar num computador com a tecnologia e pegar uma série de livros e fazer pesquisa. É melhor trocar as palavras, mas falar a verdade verdadeira daquilo que você sente, da emoção de conviver com o folião e com grandes mestres de frevo, que eu digo, Valdemar de Oliveira, você será sempre lembrado, porque você iniciou. Hoje alguém busca no frevo, capoeira e passo defeitos, mas até hoje é discutível se tem algum trabalho melhor do que o seu. Vamos conversar agora sobre outro mestre, um frevo de bloco ou marcha de bloco. Veja, quando eu falo em marcha de bloco, eu tive a bênção de conviver com dois grandes mestres. Um que eu ensaiava com ele lá na Torre, bairro da Torre, João Santiago. O outro, eu tocando em Banhixa do Pina, e ele ao lado, que era Luiz Faustino, autor do hino do Banhixa do Pina. Eu me lembro como se fosse hoje, ele de lado, e ele não sabia ler. É aí quando derrubou toda a teoria que só pode fazer frevo intelectual ou mestre concursado nisso aí. Luiz Faustino, grandes composições de bloco. João Santiago, não se fala, além de compositor, filho de Luiz Felipe. Inclusive, Luiz Felipe deixou uma indagação de eu tentar descobrir por que ele escreveu um frevo, Os Cinco Formigões, já que Felinho tem uma música, Formigão. Será que esses Cinco Formigões era o quarteto que era liderado por Felinho? E depois o Formigão, o quinto era ele, que era amigo do Felinho? Então, como homenagem. Então, é o Edgar Moraes, dos Valores do Passado, faixa número 3. Edgar Moraes, o último carnaval dele em vida, eu ia passar o carnaval com ele. Ele me chamava, menino, vem cá, você tem que fazer um frevo de bloco, mas mestre, chegava no Teatro do Parque. Disse, mas como é que eu vou fazer quando você faz? Mas acontece que hoje ainda não analisaram por que as obras de Edgar Moraes eram tão saltitantes como o Valor do Passado. É porque quando ele fazia a composição, ele bulia no banjo dele, no cavaquinho, no coisa, e ele dava essa beleza do Bloco da Saudade. Que muitas vezes, em alguns frevos de bloco, muito lindos, muitas vezes o autor quer que acelere para dar o resultado no Valor do Passado. É porque as melodias são lindas, mas tem uma relação com a marcha rancho. Não quer desmerecer a obra musical, mas o frevo tem que ser saltitante. Está lembrado que eu falei com o frevo do machista? Ele está embutido também no canção e no bloco. Agora no andamento mais dolente, né? Naquele machista dolente, não um machista violento. Então, Edgar Moraes é um outro compositor, além dele, o grande Raul Moraes também, é muito pouco conhecido, tem nome, mas infelizmente
não é culpa só da mídia, mas é culpa daqueles que seguem, que toca frevo, mas não valorizam o frevo. A ponto de você chamar um colega músico para ensaiar frevo, ele diz, o quê, rapaz, ensaiar frevo? Mas eles vão ensaiar outros ritmos. E é por isso, muitas vezes, toca mal o frevo e não acreditam que o frevo é a maior música instrumental. E não sou eu que estou falando isso. É um grande mestre, que num dia que aparecer um deputado que possa, ele é merecedor de receber o título de cidadão pernambucano, porque ele foi um paulistano que sempre aparece no meu caminho, eu não conheci ele de longe. Sempre aparece um paulistano que me ajuda a construir o frevo. Um desses, Júlio Medalha, que diz, a música pernambucana não é que a gente seja o rei da cocada, mas é superior da Europa. Não foi ninguém do Nordeste. Então, eu acho que a gente tem muita coisa e durante essas oficinas eu quero provocações. Porque quando eu não souber dar uma resposta, eu digo, não sei, me dê um tempo, espere um pouquinho que eu vou chegar lá.